Olá, tudo bem? Prazer, chamo Matheus. Que emoção estar aqui, né? Com essa apresentação que vocês ouviram. Falar de periferia tem uma responsa muito grande. Bom, antes de mais nada, quando vocês pensam na infância de vocês, qual é a memória que vocês têm? Foram vivências boas? Vivências ruins? Qual o seu ponto de partida? Para quem não me conhece, chamo Matheus, tenho 22 anos, nasci e fui criado aqui nas periferias de Guarulhos, São Paulo, próximos aos bairros do Santos Dumont, Micail, Primavera, um pouquinho longe daqui. Hoje eu vim contar a minha história. Eu falo de Guarulhos, segunda cidade do estado de São Paulo, mais populosa, tanto em moradias quanto também em capital. Porém, os dados mostram também que 15% da população reside em situação de vulnerabilidade social. 15% de pessoas morando em periferia em Guarulhos. Quando criança, eu não tinha muita perspectiva, não sabia o porquê eu vinha até, o que eu faria no futuro, mas a única certeza que eu tinha é que aqui era meu território. Minha ancestralidade, onde minha mãe nasceu, os meus pais, meus amigos. Eu vivi Guarulhos e ainda vivo. Mas confesso que eu não consegui fugir àquela estatística dos 15%, né? Talvez eu fui só mais um jovem que morava na periferia. Porém, foi na quebrada, descalço, numa rua sem asfalto, que eu aprendi muito sobre a vida. Quando eu penso na periferia, eu vejo que talvez tenha sido a minha maior escola. Algo que jamais a gente consiga aprender na universidade ou em outras escolas. Aquilo ali era vivência. Foi ouvindo Racionais, MC da Leste, Felipe Boladão, Ponto de Umbanda, que eu aprendi muito sobre a vida. Aprendi muito sobre mim. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, eu odiei morar na periferia. Ah, como eu odiei, doía. Você olhava, não entendia o porquê de tanta desigualdade, não entendia o porquê que eu tinha que deixar de comer para que meu irmão coma. Eu não entendia o porquê eu ouvi barulho de tiro logo cedo. E todo aquele sentimento se transformava em raiva. Eu era um jovem bravo. Talvez ouvindo aqui eu falando com essa calmaria, vocês devem pensar como, né? Mas o ambiente me fez sentir ódio, o ambiente me fez sentir raiva. Teve uma vez que eu ouvi de um senhor, num barzinho na quebrada, que ele disse: "Filho, a nossa cabeça pensa onde o pé pisa." Eu nunca entendi o que ele quis dizer com isso, né? Talvez eu ainda estou caminhando para entender. Mas hoje, quando eu penso na periferia, é com os pés descalços, numa rua sem asfalto, onde eu aprendi sobre coletividade. Onde eu aprendi onde o que eu pouco tinha era o que eu dava, sem querer receber nada. Mas aqueles ali eram os meus semelhantes, aquela mesma pessoa que pisava naquela terra. Foi andando descalço, numa rua sem asfalto, que eu aprendi sobre quem eu sou. Sobre minha ancestralidade, sobre minha raça, sobre minha origem, sobre minha cultura. E entendi que, realmente, a periferia ela é pobreza, isso é um fato. Mas a gente é muito mais do que isso. Esse processo de entender e reafirmar que a gente é muito mais do que isso, eu precisei fazer e ainda faço até hoje. Foi andando descalço, numa rua sem asfalto, onde eu aprendi sobre família, onde eu aprendi sobre amizade, onde eu aprendi a jogar bola, onde eu aprendi outros esportes, onde eu aprendi outros instrumentos musicais. Mas houve um dia que eu não queria ter nascido numa rua sem asfalto. Ah, como eu queria ter nascido em outro lugar, com outra cor, em outro ambiente, em outro território. Sou o irmão mais velho e carrego aquela responsabilidade de criança de quebrada que nem sempre tem a sua infância. Muitas vezes você precisa se amadurecer, para que quando você for andar descalço numa rua sem asfalto, você tenha maturidade suficiente para não se machucar. E aquele era eu, Matheus, criancinha, mas muito responsável com a vida e muito ainda para aprender.
mas com os pés descalços, numa rua sem asfalto, eu fui aprendendo. Em 2010, eu tinha por volta de 9 a 10 anos, quando eu me preparei para ir para a escola, sempre fui de ensino público, no qual eu preparava a minha casa logo cedo, deixava meu irmão arrumado para a creche, separava minhas coisas e com apenas 9 anos caminhava na escola bem cedinho, saía para conseguir chegar a tempo de tomar o café da manhã. E essa foi minha realidade. Um dia após o outro, um dia após o outro. Mas naquele dia, eu senti tanta vontade de, poxa, eu queria realmente estar com os meus pés na terra, descalço, jogando bola. Não queria ir para a escola hoje. Não queria. Naquele dia eu lembro que eu fui com um tênis parecido com esse, branco, lembrando que minha rua não tinha asfalto, então era um desafio. Porém, caminhando até a escola, naquele dia eu não imaginava que seria a memória, quando eu remeto à minha infância, mais marcante. Com 10 anos de idade, eu sobrevivi a um tiroteio dentro da minha escola pública, onde eu estava estudando, no qual eu não fui alvejado, mas ficou marcado, aqui, na mente, eternamente. Naquele dia, rolou uma operação policial, no qual supostamente alguns traficantes entraram na escola e, infelizmente, a gente ouve alguns disparos naquele ambiente. Toda vez que eu falo da periferia, eu tento remeter que a periferia tem, sim, essa violência, tem a criminalidade, tem a carência. Eu conto dessa história do meu ponto de partida, mas a gente tem muita coisa além. Mas naquele dia eu torci muito para que eu morasse numa rua de asfalto. Eu não entendi o porquê o que eu estava passando ali. Ficou marcado, eternamente. Estava numa aula de português, ouvindo e aprendendo sobre narrativas, e mal sabia eu que a minha própria narrativa estava sendo escrita ali, naquele exato momento. Será que eu voltasse para casa vivo ou não? E sempre ficava pensando, caraca, eu deveria ter ficado em casa, deveria ter jogado bola, e eu vi aquele pensamento de ficar descalço numa rua sem asfalto. Naquele momento, eu me recordo muito de um professor, no qual, durante todo o caos e gritaria das crianças, ele pediu para todo mundo se abaixar. Todo mundo se abaixa, colocou as carteiras ali para a gente ter a nossa proteção. E com muita calmaria ele disse, ei, eu quero que vocês imaginem o que vocês querem fazer quando vocês saírem aqui da escola. E o disparo acontecendo atrás. Pá! E ele repetia cada vez mais alto, conforme um disparo. Naquele momento, meu único pensamento foi, gostaria de jogar bola. Eu me abracei tanto a esse pensamento de estar descalço numa rua sem asfalto, que eu utilizei quase como se fosse um mantra. Eu vim descalço, eu moro aqui e eu vou voltar vivo. Eu vou voltar para casa descalço, numa rua sem asfalto e vou jogar bola. Repeti aquilo ali diversas vezes, para que eu também, Mateus, pudesse acreditar naquilo. E hoje, curiosamente, quando eu penso na periferia, a terra já é totalmente diferente. A terra, para mim, hoje, ela me mostrou esperança, naquele momento de medo. Quando eu vou para a favela, eu não vou no fato de esperar que alguma coisa aconteça. A gente está acontecendo, a gente também está potencializando muita coisa. Mas a terra me simboliza isso hoje, esperança. Hoje eu estou aqui, caminhando, sobrevivi, estou vivão, vivendo, contrariando as estatísticas. Hoje eu escolho se eu ando descalço numa rua sem asfalto, mas eu também ando no asfalto. Também ando na universidade, no qual passei, um dos primeiros da família a entrar no ensino superior, graças ao ProUni, me formei. Andei naquele palco, com meu chapéu, no qual nem entrou no cabelo, mas me formei. Hoje estou na segunda graduação, ainda caminhando na universidade. Hoje eu estou aqui, caminhando nesse palco. Não estou descalço, mas caminhando. Quando eu penso na minha trajetória, eu vejo uma caminhada. Uma caminhada que poderia ter sido interrompida naquele dia. Naquele barulho de tiro, no qual hoje, infelizmente, é um privilégio para poucos jovens saírem de casa e conseguir retornar vivo.
Minha provocação que eu faço hoje é para que quando a gente pense do nosso ponto de partida, talvez alguém veio de uma rua diferente, uma rua sem asfalto. E que essa rua sem asfalto, ela simboliza muito mais do que um caminho. Ela simboliza a falta de um acesso, a falta de um saneamento básico, simboliza violência. Porém, essa responsabilidade é de quem? É do Mateus? Eu que vivo com aquilo, eu que cuido dos meus problemas? Não. Essa é uma vivência para todos, no qual, independente se você não veio de uma rua sem asfalto, entender que partimos de pontos diferentes, caminhadas diferentes. E que juntos a gente possa se responsabilizar e propor uma igualdade, não só do povo favelado com o povo favelado, mas algo integrado. Quando eu penso na minha caminhada, principalmente naquele dia, hoje eu remeto que eu sonho para que outros jovens caminhem onde que eles quiserem. Eu almejo que a favela caminhe não somente descalça. Eu sei, é um pouco difícil, eu gosto, mas eu sonho que mais Mateus ou outras pessoas possam ocupar esses espaços. Meu nome é Mateus, essa foi a minha história de resistência, sobrevivência, descalço, numa rua sem asfalto. Obrigado.